Graça e paz, estudantes do Seminário Teológico Batista Independente do Paraná. Eu sou o professor Anilton Oliveira e ministrarei a vocês a disciplina Introdução à Metodologia Científica do curso Médio em Teologia. Esta disciplina, Introdução à Metodologia Científica, é uma disciplina importante para todos os cursos. Todos os cursos de todas as áreas passam por essa disciplina. E não é diferente com a teologia. Nós precisamos aprender alguns fundamentos básicos da metodologia científica para assim aperfeiçoarmos nosso estudo teológico e a nossa prática bíblica e teológica. Então vamos lá, convido você a ter bastante empenho na disciplina, embora seja uma disciplina remota. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, como qualquer disciplina, como no presencial. Então peço bastante atenção a você, de preferência que você esteja em um local tranquilo, em uma tela maior do que o celular, se possível, para que você absorva mais e mais conteúdos. Também é de extrema necessidade a sua leitura do material, até mesmo antes da aula, assista a aula e depois da aula. Tudo bem? Então vamos começar. Esta disciplina está dividida em vários vídeos para facilitar o seu estudo. Então vamos lá, pessoal, iniciando aqui a nossa disciplina Introdução à Metodologia Científica, e constantemente vou precisar mudar a localização da minha câmera para facilitar aí o seu acompanhamento da aula. Tudo bem? Vamos então aqui iniciar. Este será o conteúdo que você vai estudar nessa disciplina. Está dividido em duas partes. Na parte 1 veremos a introdução, tipos de conhecimento, a pesquisa, o projeto de pesquisa, técnicas de coleta de dados, estrutura de apresentação de trabalho, organização do texto, referências. E na parte 2, o ato de estudar na vida acadêmica. Também vou em alguns vídeos explicar para vocês o trabalho da disciplina. Iniciamos nossa disciplina por uma apresentação. Temos aqui uma apresentação etimológica da palavra metodologia, seguida por uma definição usualmente aceita no meio acadêmico educacional. Então, no que concerne a sua etimologia, temos a palavra procedente do grego, métodos. Temos ali nela a palavra meta, que significa alvo, mais rodós, que significa caminho. E também temos ali a palavra logia, que quer dizer estudo. Então, metodologia, nós temos o caminho, etimologicamente falando, o caminho que é seguido em determinado estudo. Como está definido ali em nossa apostila, que você tem acesso. E é muito importante, novamente reafirmo, a sua leitura. Metodologia, o estudo do caminho para alcançar uma meta. É onde você tem um objetivo de estudo, tem um alvo a ser atingido e você traça ali o caminho que você vai percorrer para alcançar aquele objetivo. É justamente isso, essa ferramenta que nós buscamos na metodologia, para aplicá-la à teologia. Ao planejarmos um estudo, ao planejarmos uma pesquisa, nós precisamos de parâmetros, precisamos de estabelecer alguns acordos, e a metodologia nos dará essas ferramentas. Partindo então de uma definição, aqui nos diz: o dicionário define o verbete, no segundo parágrafo. O dicionário define o verbete metodologia como conjunto de técnicas e processos utilizados para ultrapassar a subjetividade do autor e atingir a obra literária. E outra definição, arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. Então veja, quando nós vamos estudar um tema, pesquisar um assunto bíblico, teológico, nós temos um monte já de definições, de imagens, de conhecimentos prévios. E quando nós traçamos um estudo metodológico, nós minimizamos essas influências e vamos a partir de ferramentas, buscar compreender o mais próximo possível aquele assunto. Por exemplo, o contexto da parábola do filho pródigo.
Então nós já temos uma série de imagens, uma série de pregações que ouvimos sobre isso, mas quando nós formos estudar, nós vamos precisar recorrer, estabelecer ferramentas, métodos para uma compreensão mais próxima da época de Cristo, quando ele proferiu essa parábola. Entendendo o que é uma parábola, o gênero parábola, como a compreensão desse gênero interfere no entendimento daquele assunto. Então tivemos aqui essa apresentação, nos concentramos apenas nos 2 primeiros parágrafos, mas aí em casa você dê a continuidade nos seus estudos. O 3º parágrafo e o último da apresentação mostra como muitas vezes na vida fazemos coisas automaticamente, como por exemplo dirigir um carro, né? A gente já tem todo um procedimento, mas antes de ter essa prática precisamos estabelecer procedimentos. Para nós, no início de dirigir, era muito mais metódico. Hoje não, hoje já é uma atividade prática, mas originalmente é metódica. Ok? Avançando então para a nossa parte 1 do estudo, onde vamos começar com a introdução. E com a introdução nós vamos finalizar este primeiro vídeo e voltamos na sequência com mais conteúdo para você. Então vamos lá. Temos aqui na nossa introdução que o crescente interesse dos alunos pela pesquisa científica motivou a criação deste livro digital. Embora exista vasta bibliografia sobre o tema, a quantidade de informações pode ser desafiadora, especialmente diante do tempo limitado para desenvolver projetos. Então veja, trazer um material próprio, quando o Seminário Teológico Batista Independente traz um material próprio sobre o tema metodologia científica, não é um desprezo aos inúmeros materiais que já existem. Pelo contrário, é trazendo uma coletânea desses materiais, como é descrito aqui na introdução, para que os nossos estudantes tenham um material condensado para se concentrarem nessas atividades. Porque é muito fácil nos perdermos na vastidão de conteúdo que existe sobre o tema. Mas trazer uma quantidade temática concentrada sobre a metodologia ajuda o estudante a se concentrar, a focar em algo específico, consequentemente a ter um sucesso maior no conhecimento da disciplina metodologia científica, ok? Claro que posteriormente, após essa aula, é de grande valia que você busque em outros materiais, mas neste momento concentre-se em nossas ferramentas, nas ferramentas levadas a você pelo seminário, a saber, as aulas gravadas, bem como o material disponibilizado a você. Pois bem, estamos aqui no tema tipos de conhecimento. Vamos trazer aqui uma definição sobre conhecimento e na sequência nós vamos ver aqui 4 tipos de conhecimento que nós temos ali na filosofia da ciência, na filosofia da educação, são assuntos muito vistos. Tipos de conhecimento. Conhecer é incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou um fenômeno qualquer. Conhecimento não nasce do zero, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana através de experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras e dos livros e artigos científicos. Somente mostrando para vocês aqui a importância do estudo, da dedicação do aluno, veja que para nós conhecermos um tema profundamente é preciso uma ação. Ou melhor, diversas ações: leitura, assistir a videoaula, reler o material, fazer anotações, pesquisar. Então, o conhecimento ele não nasce do zero, ele é um processo. Nós não estamos inventando essa disciplina, ela é fruto de um acúmulo do conhecimento humano e nós trazemos esse conhecimento e o aplicamos à teologia. Veja que coisa maravilhosa, né? Como nós pegamos como uma ferramenta para aplicarmos a teologia, usá-la para a glória de Deus.
o processo de transmissão, primeiro parágrafo aqui do nosso texto, o processo de transmissão e acumulação de conhecimento é a mola propulsora da ciência e do progresso da humanidade. Então veja, processo de transmissão e acumulação. Tem-se um conhecimento, desenvolve-se um conhecimento, esse conhecimento é transmitido, outros conhecimentos são produzidos e são agregados. É como se fosse uma bola de neve, né? Que começa e vai se aumentando a partir do tempo, ela vai se acelerando. E isso, estamos no momento onde o conhecimento humano ele é muito amplo. Isso Daniel já nos dizia, né? Que o conhecimento humano iria se multiplicar de forma drástica. Estamos nessa época, na época da inteligência artificial. Então podemos perceber isso que está no texto, que vocês vão ler em casa com mais paciência. Segundo parágrafo, a transmissão e acúmulo de conhecimento tem se tornado também cada vez mais eficiente. Primeiramente com a invenção da escrita, e dia após dia, como atingir uma metodologia de tal maneira que esta escrita esteja transmitindo esse conhecimento mais eficiente. Então perceba, vamos pegar a Bíblia como exemplo, né? O tanto de conhecimento que tem sobre a Bíblia, as traduções da Bíblia, os pergaminhos, tudo isso começou ali, né, bem lá atrás, antes de Cristo, e vem chegando até nós. O que nós temos hoje é fruto desse conhecimento ampliado. A Bíblia que chega em nossas mãos é fruto de várias disciplinas, arqueologia, linguística e muitas outras que vão ali trabalhando para trazer até nós a palavra de Deus, como nós temos hoje, o mais próximo possível dos originais. Então vamos falar agora de 4 tipos de conhecimento. Então, tipos de conhecimento. É feita essa divisão é muito explorada e nós também vamos tratar sobre ela. São 4: conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Ok? Conhecimento empírico, que vem da experiência. Conhecimento científico, que vem do teste da experiência para ver o que realmente é possível comprovar. Conhecimento filosófico é um conhecimento que vai além da ciência porque ele é especulativo. E conhecimento teológico, que é baseado na fé e crença, não necessariamente na ciência. Você não precisa de uma comprovação científica para estabelecer ou conhecimento empírico, filosófico ou teológico. Então são tipos de conhecimentos diferentes. Todos eles são importantes. Um contribui para o outro. Um motiva, muitas vezes a ciência pode buscar uma investigação maior a partir do conhecimento empírico, a partir do conhecimento filosófico, a partir do teológico. E esses conhecimentos, eles contribuem para o progresso da humanidade. Ok? Então, primeiro aqui, conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o saber prático. É o conhecimento do dia a dia. Nem todo conhecimento empírico é verdadeiro. Vamos pegar 2 exemplos aqui. O chá de camomila é um conhecimento empírico. É um conhecimento que talvez já tenha se tornado científico, mas ele é claramente empírico. As pessoas percebiam que ao tomar chá de camomila ficavam mais calmas. Isso vem da experiência. Por outro lado, temos lá um conhecimento empírico que dizia assim: manga com leite faz mal. Dizem que a ciência descarta isso. Então veja que nem todo conhecimento empírico é validado pela ciência. E nem todo conhecimento empírico também a ciência consegue comprovar, mas muitos são verdadeiros. Continua sendo verdadeiro. Por que isso acontece? Não sabemos. Sabemos que se fizer, dá certo. É um conhecimento empírico. Ok? O conhecimento científico ele é um conhecimento controlado. Você precisa ter um registro. Por exemplo, a camomila faz bem. Por quê? Porque ela age em tal etapa do cérebro. Tem que ser nessa qualidade, nessa quantidade. Eu não tenho conhecimento científico sobre a camomila aqui para você. Mas eu quero te mostrar que para o conhecimento científico não basta saber que a camomila faz bem.
Isso a gente já sabia no empírico, mas é preciso descrever a quantidade para aquelas pessoas, orientações em casos que às vezes ela não pode fazer bem, pode até fazer mal. Se administrada com outro medicamento pode haver interferência. Percebe a diferença? O conhecimento científico ele é controlado, ele é mais descritivo e pode ser reproduzido. Então não é que o conhecimento empírico ele é errado e o científico é correto. Não é isso necessariamente. É que no conhecimento científico você tem um conhecimento do porquê. E no empírico você só sabe que ele faz bem e pronto. Certo? O conhecimento científico também ele é melhorado, ele é alterado, ele pode ser desfeito. Porque a partir de outras experiências vai sendo ampliada a investigação e percebe-se que de fato havia um equívoco. A ciência está em completa alteração. Então é muito perigoso o culto à ciência. É muito perigoso endeusar a ciência como muitas vezes a sociedade faz, porque nos bastidores a ciência ela está a todo momento se reanalisando. É parte da ciência essa questão. O conhecimento filosófico, ele parte da lógica de um procedimento lógico, mas ele não precisa ter uma comprovação científica, mas somente um embasamento lógico. Por isso que você pensa, existe vida fora da Terra, vida inteligente fora da Terra? Dois cientistas seguirão raciocínios diferentes e um poderá concluir que sim, outro poderá concluir que não. Nenhum dos dois consegue comprovar, mas os dois têm uma linha de raciocínio lógica, como por exemplo dizer, um vai dizer que o universo é tão grande que é muito provável que exista outra vida inteligente. Outro filósofo vai dizer que somente, né, o nosso sistema solar que permite a vida a partir de uma série de raciocínios. Eu não tenho esses raciocínios aqui, eu só quero mostrar para você que chega-se a conclusões diferentes pelo conhecimento filosófico a partir de uma linha de raciocínio que é estabelecida. A base dele é a lógica, é um pensamento lógico que se estabelece e chega-se a alguma afirmação, ok? E o conhecimento teológico, ele transcende, ele amplia, porque ele também não tem obrigação científica. Ele não se limita à lógica filosófica. Ele também pode incorporar um pouco de algum conhecimento empírico, no sentido de que o ser humano sente que existe algo maior. E a partir disso ele vai para uma crença mais sistematizada. Existe também uma descrição da razão, mas a fé sempre supera a razão nesse tipo de conhecimento, que é o conhecimento teológico. Então, no decorrer da história, alguns filósofos ou cientistas da época incorporavam a preferência por desse conhecimento. Alguns falavam, que era somente que o ser humano aprende pela experiência. Outros diziam que era somente pela razão. Claro que nós sabemos que o conjunto é importante para o ser humano. Por exemplo, existia um filósofo que dizia que você precisa experimentar. Então, como que eu sei que o fogo queima? Porque eu coloquei a minha mão lá. Mas eu não preciso, aí já é um contraponto, preciso colocar toda vez a minha mão no fogo. Eu já parto de experiências que pessoas tiveram para entender isso. Ok? Então existe uma diversidade de conhecimento. Muitas vezes há uma briga entre os conhecimentos. Isso eu vejo como um problema, uma guerra, quando acha-se que o conhecimento científico é superior aos outros. Não, o conhecimento científico ele é um tipo de conhecimento, mas o ser humano ele precisa também, tem outras necessidades que a ciência não explica, que a ciência não é papel da ciência ir além, dizer se existe vida além ou não, mas a ciência, que é ciência, ela percebe a importância do conhecimento teológico na vida das pessoas, de um paciente, por exemplo, e por aí vai, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre a pesquisa científica.
um assunto muito importante na metodologia científica. E esse, como é a nossa disciplina introdutória, não tem como a gente passar por essa disciplina sem verificar este aspecto. Vamos lá então? Pois bem, a pesquisa. Começamos aqui com uma definição etimológica também do latim. O conceito de pesquisa vem do latim perquirese, que quer dizer buscar, indagar, descobrir, investigar. No contexto acadêmico, é o exame cuidadoso para descobrir novas informações. Então, observe que a pesquisa ela é um instrumento acadêmico para buscar informações. Isso se aplica perfeitamente à teologia. Então, olha só aqui os próximos parágrafos. A pesquisa visa ampliar e reformular o saber estabelecido, seja introduzindo novas perspectivas, seja corrigindo teorias vigentes, inclusive dogmas. Sua essência está na originalidade, ainda que mínima, em qualquer parte do conhecimento, ciência, arte, filosofia, etc. Então veja bem, a pesquisa visa ampliar e reformular o saber estabelecido, introduzindo novas perspectivas. Vamos pensar em um tema aqui: homilética, a arte de pregar. Considerando o nosso tempo, quais são estratégias novas hermenêuticas que precisam ser incluídas a já existente? Quer dizer, vamos pensar hoje, as pessoas são extremamente presas a telas. O nível de atenção, principalmente dos jovens, ele é muito curto. As pessoas se concentram muito pouco. Como que eu posso ministrar a Bíblia com fidelidade, mantendo as características já tradicionais que nós temos, mas incluir aspectos que venham auxiliar esse novo público, né? Chamar a sua atenção. Eu não tenho aqui a resposta, justamente trazendo um problema de pesquisa. Será que o que nós já usamos é suficiente? Então veja como a pesquisa pode direcionar aí novas formas de se abordar um assunto. Percebe? Ficou claro para você? Né? A pesquisa visa, primeiro parágrafo, visa ampliar, reformular o saber estabelecido. Então temos um saber estabelecido homilético. O que posso fazer para ampliar esse saber aplicado ao contexto da igreja? Além disso, exige contextualização. Antes de propor soluções, é preciso mapear o que já foi descoberto. Voltando ao nosso exemplo. Então a hermenêutica, eu vou mudar toda a minha forma de pregar do zero, inventar uma forma do zero. Não. Precisa entender quais os modelos que já existem. E a partir desses modelos, realizar ajustes. Lembra que nós vimos sobre o conhecimento, né? Que ele vai se acumulando e ele vai sendo transmitido e ele vai sendo renovado. Então isso se aplica muito bem aqui à pesquisa. Então vamos lá. Principais aspectos da pesquisa. Muita coisa que eu já falei anteriormente. Primeiro, acumulação, cooperação, competição, risco de insucesso, abertura. Primeiro, acumulação. O conhecimento, como nós já vimos, ele é acumulado. E um conhecimento finca uma estaca para o próximo, que vai se ampliando a partir daquele. Cooperação. Justamente por essa ampliação, o conhecimento ele é colaborativo. Acontece muito as pessoas desenvolverem alguma ideia, alguma teoria, e aí desprezarem a outra, mas às vezes foi aquela teoria anterior que ajudou ela a chegar nessa nova teoria. Então isso é muito importante, a questão da homilética aqui. Não, porque o meu novo jeito de pregar que é o correto e os outros estão errados e pronto, e acabou. Não, mas esse conhecimento novo só foi possível porque existiram outros. Por isso ele é cooperativo. E também é importante trazer pessoas para se discutir, para discordar uma determinada ideia, né? Isso faz parte da pesquisa, que pessoas leiam para daí opinar sobre aquele trabalho.
competição. Paradoxalmente, a cooperação verifica-se também um aspecto altamente competitivo. Isso decorre do fato de se conferir valor imediato, incontestável a um novo resultado. Então vejam, a pessoa quer de qualquer maneira impor sua nova ideia, vai se contrapor a uma ideia que já existe, gerando uma competição, né? Ou às vezes a pessoa até mesmo está errada, mas ela não quer abrir mão do seu erro e ela vai sustentar isso e vai gerar também a competição. Isso acontece, gente. Não pensemos que a ciência é uma entidade isenta. Não, são pessoas que estão ali por trás. São cientistas, são empresas muitas vezes, são grupos ideológicos. E isso vai gerando uma competição entre elas, ok? Risco de sucesso, isso é importante. Muitas vezes uma nova ideia precisa ser abandonada, porque ela não é eficaz, não é eficiente, ou no caso da teologia não é bíblica. É preciso reconhecer o insucesso, muitas vezes, aí é preciso ter humildade. E assim, uma abertura para o novo conhecimento, mas tendo em vista já a tradição, né? A tradição não deve ser totalmente desprezada, mas o novo precisa estar aberto para incorporar aspectos à tradição. Isso a pesquisa vem contribuir. Muito bem, pessoal. Então vimos aqui principais aspectos da pesquisa. Observe que nem todos são positivos e todos trazem em si riscos e questões. Quero, antes de passar para o próximo ponto, lembrar de vocês de uma coisa. A bomba atômica é um grande exemplo disso. A bomba atômica foi um conhecimento e é um conhecimento extremamente científico e técnico. Mas, a partir de se desprezar certos aspectos, ela se tornou algo destrutivo para a humanidade, algo perigoso e potencialmente destrutivo. Assim chegamos na última parte da nossa aula. Principais obstáculos da pesquisa. Preconceito, suscetibilidade humana à propaganda, tradicionalismo e autoritarismo. Então, preconceito. O que é o preconceito? Essas 4 questões estão extremamente ligadas às anteriores, mas nós vamos olhar com a lupa aqui sobre elas. Preconceito é a tendência mental que leva o pesquisador a ignorar ou minimizar certas partes da evidência e enfatizar demasiadamente outras. Ou seja, há uma seleção. Eu já sei o que eu quero provar, então eu pego só o que me interessa. É muito a ver com uma teoria, né? Uma teoria que é passada como ciência, mas não é nada além do que uma teoria. Eu escolhi certas partes para sustentar uma ideia. E muitas vezes certas teorias são passadas como ciência, mas na verdade elas são um obstáculo ao verdadeiro conhecimento. Suscetibilidade humana à propaganda. O pensamento do ser humano pode ser manipulado ou condicionado por pessoas ou grupos de interesse. A pesquisa assim torna-se um instrumento de propagação de uma ideologia, perdendo dessa forma a sua finalidade. Pensemos na Segunda Guerra Mundial, em Hitler, que queria comprovar a sua ideia de que a raça ariana, como chamada, era superior às outras. Então tudo que fosse ser pesquisado, todos os argumentos iriam comprovar isso, com o intuito de propagar uma ideia. Então veja como a pesquisa muitas vezes também pode ser manipulada. Por isso que a metodologia ela é tão importante, porque você vai ver como foi realizada aquela pesquisa e pode refazer e dizer, não, isso aqui não é de fato assim. Tradicionalismo, tendência de apegar-se às formulações do passado,
medo de mudanças em conceitos e estruturas do pensamento. Isso não é uma coisa que impacta somente a religião, somente nós da teologia, né? Que temos crenças fixas que não estão presas à ciência, mas a própria ciência muitas vezes se apega a isso. Se algum cientista investigar e tentar comprovar, por exemplo, que a teoria da evolução está errada, automaticamente ele vai ser descartado como científico, mesmo que exista uma metodologia. Percebe como o tradicionalismo influencia também a ciência? Autoritarismo, aceitação não crítica de uma fonte de autoridade considerando apenas a sua origem. Isso é uma coisa que acontece na ciência também. Por exemplo, Karl Marx. Se foi ele que falou, você fundamenta. Sem uma análise se aquilo está correto ou não. Né? Isso vale muito para ciências humanas. E a teologia está inserida nas ciências humanas. Só um exemplo. E tudo isso aqui você verifica que são coisas inatas ao ser humano. É aquilo que eu disse. É perigoso o ser humano achar que a ciência é um Deus. Porque, na verdade, quem faz a ciência são seres humanos. E seres humanos são falhos. E a metodologia científica, ela é justamente uma ferramenta que vai tentar blindar a pesquisa, porque outros grupos poderão retomar aquela investigação. Quer ver um exemplo, pessoal? Finalizando aqui essa aula, Harvard fez uma pesquisa mais de 50 anos, acho que 70 anos agora, não sei quanto tempo está, pesquisando a vida dos egressos, das pessoas que saíram da faculdade, como elas estavam e quais fatores que foram importantes para a felicidade dessas pessoas. Se foi o dinheiro, se não foi, né? Então Harvard tem uma pesquisa extensa. E aí pesquisadores morrem, outro pesquisador retoma a partir daquele. Porque existe um método que é seguido, que é conversar com as pessoas que saíram, e eles já estão em várias gerações à frente dessas pessoas que saíram lá da pesquisa original, que eu acho que foi na década de 50, se eu não me engano. Mas pesquisem lá, a pesquisa de Harvard sobre a felicidade. Algo muito interessante que mostra como o método é essencial para a pesquisa. Espero que você tenha aprendido conosco. Vimos aqui alguns fatores importantes sobre a pesquisa, né? O que é pesquisa. Verificamos os principais aspectos da pesquisa que acompanham a pesquisa. E por fim, vimos alguns obstáculos da pesquisa ou à pesquisa. Assim, finalizamos e perceba o quanto nós já aprendemos até aqui, né? E ainda tem muito conteúdo para a gente cobrir neste curso. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.